Olá, tudo bom? Vocês sabem, videozinho de fim de semana, um clima mais leve e hoje mais um Top 10. E nesse vídeo iremos falar daqueles momentos importantíssimos para uma trama e que muitas vezes fazem ela se elevar a um nível inimaginável. Porque hoje iremos fazer nosso Top 10 plot twists, as famosas reviravoltas, aquele momento onde tudo muda. Uma grande revelação, uma traição, um sacrifício inesperado, um passado inesperado. Esse artifício narrativo tem sido usado há muito tempo na literatura e no cinema e é óbvio que nos animes não ia ser diferente. E hoje iremos fazer aqui o meu top 10 plot twists dos animes e mangás. E atente-se, eu falei meu porque é meu, é baseado na minha opinião, não na sua. Inclusive, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários o seu top 10, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu só tenho que falar umas paradinhas. Obviamente, se eu tô falando de plot twists, eu vou ter que dar spoilers de certas obras, mas relaxa que aí na linha de duração e na descrição tá tudo separadinho, então se você por acaso vir um anime em um momento que você ainda não chegou, que você ainda não tá vendo e não quer tomar esse spoiler, é só você pular, tá bom? Além disso, temos alguns top 10 aqui no canal e um deles é o top 10 cenas, então eu optei por não colocar nenhuma cena aqui nesse top 10 plot twist, tá bom? Porque eu acho que ia ficar repetitivo, então se você sentiu falta de algum plot twist, provavelmente ele vai estar no top 10 cenas, se não, só deixa aí nos comentários. E é claro que eu não sou um elefante, a minha memória não é de ouro, então é capaz que eu me esqueça de algum plot twist fodástico que eu vi e que eu simplesmente não consigo colocar aqui porque eu não lembrei. Acontece, sou um ser humano, tá bom? Então iremos começar pelo top 10 animes, depois top 10 mangás e depois o top 10 definitivo anime e mangá eu quero que se foda. Então vamos que vamos. Começando com o nosso top 10 plot twists dos animes. Antes de começar, eu sempre tenho que fazer aquelas menções honrosas, mas assim como no top 10 cenas, a mera menção já é um spoiler, então eu só vou falar pra você ver certos animes que são recheados de plot twist e que infelizmente eu não coloquei nenhum específico aqui na lista. Mas vá ver Fullmetal Alchemist Brotherhood, Baccano, Steins Gate, Neon Genesis Evangelion e The Promised Neverland, a primeira temporada. Todos esses animes são animes muito bons e que tem plot twist um atrás do outro, então fica aí a minha indicação desses animes pra você ver, tá bom? Porém, em décimo lugar, vamos para a parte 6 de Jojo, quando é revelado toda a trama de Weather Report com Enrico Pucci. Pra mim, o Weather era um dos melhores Joe Bros até então. Ele era um cara meio calado, bem misterioso, mas ao mesmo tempo bem carismático, mesmo sem querer. Ele era um bom amigo, um amigo confiável e que a Jolene respeitava bastante. E durante toda a série fica meio que um foreshadow de que existe mais sobre esse personagem e que ele e Pucci escondem uma relação. E o Weather, ele foi trocado na maternidade, ele na verdade era para ter crescido com o Pucci, mas uma mulher que tinha acabado de perder o bebê pegou ele, então eles viveram vidas separadas, mas o destino uniu o Weather com a irmã de Pucci, a Perla Pucci. Sim, eles eram irmãos e não sabiam. E nisso Pucci quer separar os dois, então ele contrata uns caras que na verdade eram da Ku Klux Klan, e eles descobrem que o Weather tinha um pai negro, então eles enforcam ele numa árvore, ele praticamente morre. Isso faz a irmã do Pucci ficar tão desgostosa que ela se mata, fazendo o Pucci aceitar o pedido do Dio e despertar suas habilidades. Isso faz com que o Weather, semi-morto, também desperte. E depois, quando o Weather descobre quem é o Pucci, o que ele fez, eles vão ser confrontados e o Pucci tirou os discos dele, tirando a memória que ele tem. E tudo que decorre disso, todo o poder descontrolado do Weather com as mensagens subliminares que fazem as pessoas virar caracol, é tudo muito foda, é um plot twist muito bem feito da parte 6 e com certeza é bem memorável. Em nono lugar, temos um clássico de um anime conhecido por ter plot twist, que é quando a gente sabe da verdade de Reiner e Bertoldo, quando eles se revelam como o Titã Blindado e o Titã Colossal que invadiram e destruíram a primeira muralha de Paradis anos atrás, que inclusive ocasionou na morte da mãe do Eren. Essa cena é extremamente bem feita, todo o suspense e mistério que tem atrás dela é excelente, e vendo agora, já sabendo desse plot,
é uma coisa extremamente difícil você não ligar aqueles personagens, aqueles seres, os titãs, ao mesmo tempo que você não entrega pro fã a resposta antes da resposta. Então o Titã Blindado, ele era loirinho, ele tinha um porte físico do Reiner, mas ainda assim ninguém pegou a visão, porque ele fez isso quando era uma criança. E agora ele na mesma idade do Eren mais ou menos, ninguém vai conectar as duas coisas. Então assim, é um plot twist perfeito, introduzido desde o primeiro episódio do primeiro capítulo e que é revelado lá na puta que pariu de uma forma esplêndida. Era quando o Attack on Titan tava no seu ápice, todo mundo falava sobre e todo mundo falou sobre essa grande revelação. Em oitavo lugar, que na verdade vai representar todos os plot twists fodas que o One Piece tem, porque tem muitos, é difícil colocar vários aqui, mas quando a gente lembra de plot twist em One Piece, a gente lembra da gloriosa cena de Raizo está seguro. Eu botei esse plot twist aqui, apesar de todos, que nem, sei lá, as habilidades do Barba Negra, o Dragon sendo o pai do Luffy, Shanks, Gorosei, essas porra, porque esse plot twist, na minha opinião, é o que representa melhor o que é o mundo de One Piece. É uma maneira inteligentíssima, extremamente hypante de introduzir todo um povo. Porque quando saímos de Dressrosa e vamos para Zou, aonde Kinemon e Kanjuro e Momonosuke tem que pegar o outro amigo deles que viajou no tempo, que é o Raizo, a gente vai para Zunisha, a cidade Zou, e encontra toda a cidade destruída, com todos os minks fudidos e derrotados, com eles falando que os piratas da fera bateram na porta. Jack, a Seca e sua tripulação simplesmente chegaram lá, meteram gás venenoso na porra toda, torturaram todo mundo, tiraram braço, tiraram perna e querem que se foda em busca do Raizo, que é um insurgente do reinado do Kaido e do Orochi. E ouvindo toda essa explicação, é óbvio que o Raizo não está mais em Zou, ele foi entregue, ele voltou pra Wano, os caras conseguiram pegar ele, é óbvio, é impossível que dois líderes consigam em sã consciência oferecer o povo todo e a cidade toda só pra proteger um cara. Cinema. Amigão, com essa cena você entende muitas coisas. Primeiro, que a trama que a gente está prestes a ver quando a gente chegar no país de Wano é seríssima, profunda, e que para aquela pessoa ser protegida teve que resistir um povo inteiro. Além de que introduz o povo Mink, o ducado de Mokomo, especificamente Inuarashi e Nekomamushi, de uma forma espetacular, já mostrando do que esses caras são feitos e o que a gente pode esperar. É uma cena linda e extremamente importante para o storytelling de tudo que a gente estava prestes a ver. Em sétimo lugar, temos um aqui que quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos de idade, eu simplesmente pirei quando eu vi pela primeira vez, que é a jogada de Light Yagami. Em Death Note, a trama principal é o jogo de gato e rato que existe entre Light e L. Light sendo Kira, o justiceiro do novo mundo, matando criminosos com o simples escrever de um caderno mágico, e o L sendo o detetive querendo pegar o Kira. E o momento que eu quero falar aqui é quando Light Yagami recupera suas memórias. Em determinado momento, a Manemissa, uma outra usuária de Death Note, é pega e colocada em observação para ver se ela é o Kira. Então o Light pega o caderno dela e fica com 2 Death Notes. E nesse momento ele formula todo um plano. Ele se reúne com o Ryuk, que é o Shinigami dele, e a Ren, que é o Shinigami da mina, e ele formula um plano bem do escalafobético, onde ele pede para os Shinigamis trocarem os Death Notes e tal, ele faz todo um paranauê, mas no fim ele renuncia aos cadernos e com isso ele oferece ser preso, já que o L estava duvidando se ele era o Kira ou não, para que ele e Mina fiquem presos em observação. Com isso, ele renunciado, ele perde toda a memória que ele teve com o Death Note. Ele esquece que ele é Kira, ele esquece dos Shinigamis, esquece da porra toda. Ao mesmo tempo que ele mandou a Aren, a Shinigami da mina, dar o Death Note dela para um cara rico e ganancioso e com sede de poder. E ele conseguiu manipular esse Shinigami porque Ren queria ver Mina salvo e ele disse que essa era a única forma. Então, presos e observados, o Kira ainda continua a matar, porque aquele cara na puta que pariu que recebeu o Death Note tá matando todo mundo adoidado. E nesse momento, quando ele é encurralado e o caralho, e a galera vai pegar o Death Note desse malandro, desse, entre aspas, novo Kira, a polícia começa a pegar o Death Note, começa a ver o Shinigami, e então o L pega
pega o Death Note, vê pela primeira vez um Shinigami, e então o Light pega a porra do caderno. E quando ele pegasse no caderno de novo, todas suas memórias voltariam. Só esse momento já é muito foda, dele lembrando das memórias, lembrando desse plano louco que ele fez e na confiança eterna de que ele, sem as memórias que tinha, ia seguir o plano que ele desenhou na cabeça dele, que nem o gênio que ele é. Então, depois disso, ele manipula ainda mais o Shinigami Iren para anotar o nome do L no Death Note, e assim ele mata dois coelhos de uma cajadada só. Ele mata L, Ren morre por usar o Death Note e Mina fica sem o Death Note, com ele sendo o único portador de Death Note. E depois de todos seus obstáculos no chão, ele reina como Kira, até vir aqueles bosta do Nier do Melo lá. Em sexto lugar, sem piadinha, nós temos o Requiem de Zero em Code Geass. Eu já fiz um vídeo inteiro dedicado a esse plot twist, que é o final de Code Geass. Então, se você quiser saber sobre, eu aconselho você ver esse vídeo, porque lá tem tudo bonitinho, detalhado, mas é simplesmente magnífico e coloca Code Geass em um pódio de realmente um anime com um dos melhores finais de todos os tempos. Em quinto lugar, o Sacrifício de Itachi Uchiha. Também tem um vídeo inteiro dedicado a esse momento, dedicado a esse personagem, como criar o sacrifício. E não tem jeito, talvez esse seja um dos primeiros plot twists em anime que a maioria das pessoas viu, pelo menos aqui no Brasil. Uma história complexa, lindíssima, retratando um personagem bem cinzento nesse mundo cinzento. E que, na minha opinião, essa história toda eleva Naruto de um jeito bem grande. Em quarto lugar, temos a traição de Sasuke Aizen. Também tem um vídeo inteiro falando sobre o Aizen, como ele é foda, e não tem jeito. O arco da Soul Society para muitos é o melhor de Bleach e é um dos primeiros arcos, e toda a trama do Aizen e toda a parada dele aparecer morto e do nada reaparecer, matar todo mundo, matar a própria tenente e mostrar o quão foda e forte e bem preparado ele é. Ele é um baita de um vilão e, na minha opinião, na categoria vilão shonen, no trabalho de ser um vilão de anime shonen, ele é o melhor. Em terceiro lugar, temos a verdade sobre os gêmeos em Monster. Essa foi uma das cenas que mais me impactou vendo anime ou até mesmo lendo o mangá de Monster, porque durante toda a série, Johann Liebert é literalmente o diabo. Ele é a perfeita descrição do anjo caído. Ele é alguém belo, extremamente carismático, culto, alguém que você quer estar do lado, mas é alguém com uma mente tão perturbada e que tem o poder de manipulação tão forte que você só consegue encarar ele como um monstro que ele é. Então, durante toda essa história, a gente vê o quão o passado dele é fudido. Ele teve uma infância de merda, foi pra um orfanato onde eles estavam querendo criar um novo Führer, a cabeça dele foi quebrada em 1 milhão de pedaços. Então, quando é revelado todo o plot da Mansão das Rosas Vermelhas, com Franz Bonaparte sendo o grande cabeça por trás da quebra da mente do Johann, a gente fica sabendo que ele fazia seminários nessa mansão, na qual ele contava para várias crianças histórias infantis com mensagens subliminares, uma espécie de lavagem cerebral para criar um humano perfeito. E a gente sabe que o grande trauma do Johann e a única coisa que realmente faz ele ser humano é a história infantil, um monstro sem nome. Então é óbvio que a criança que viveu toda aquela merda naquela mansão é o Johann. Até porque a sua irmã, a Nina ou Anna Liebert, ela é o oposto do Johann. Ela é uma garota com uma vida totalmente diferente. Ela é vívida, ela é alegre, ela tem amigos, ela tem emoções, ela é, gente boa demais. Só que a gente dá de cara com uma louca revelação de que, na verdade, a criança que foi levada para a Mansão das Rosas Vermelhas e matou todo mundo lá envenenado foi Anna Liebert e não o Johann. Sendo que o que acontecia é que a mãe dos gêmeos vestia os dois de menina, para que quando o Bonaparte chegasse, ele não sabesse quem pegar, o menino, a menina e tal. E tendo que escolher um, a mãe simplesmente joga um deles para acabar com aquele problema e ela joga a menina, a Anna. Sendo que depois de toda essa epopeia, Anna conta tudo para Johann, meio que bloqueando essa memória, se libertando de seu trauma e Johann absorvendo tudo isso para ele, como se ele agora carregasse o fardo e responsabilidade de tudo que ela passou. Então, toda essa revelação é genial. Não o Kurosawa, né? A gente tá falando de um gênio aqui, e é por essas e por outras que Monster é uma obra assim louca. Em segundo lugar, vamos falar de outro plot twist que tomou a internet de assalto, e é claro que eu estou falando da última temporada de Attack on Titan,
Titan, onde nós acessamos as memórias de Grisha Yeager, o pai do Eren. Pois durante toda a série, o Zeke Yeager, né, o filho do Grisha, irmão do Eren, ele achava que o seu pai tinha incutido coisas na cabeça do Eren, feito ele pensar do jeito que ele pensa, de exterminação de Marley, essas porra. Porém, quando ele visita as memórias de seu pai, ele vê que no momento chave do ritual da família Fritz, o Eren do futuro aparece e influencia a mente do seu pai no passado, fazendo um paradoxo temporal maluco, mas que hypou todo mundo e que nos deu a perspectiva de que tudo que o Eren passou, que foi muito decorrente do que o seu pai fez, na verdade agora foi ele do futuro que fez tudo aquilo. E toda essa revelação e todo esse momento da internet de você estar vivendo aquilo e acessando redes sociais, cara, foi muito maneiro, foi foda e os memes estão aí pra provar isso. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser outro, eu tenho um vídeo inteiro dedicado a ele, como criar um plot twist, e é claro que eu estou falando do sacrifício de Netero. Porque um plot twist como um artifício narrativo para engrandecer uma história é muito legal, mas quando esse plot twist não só desenvolve a história, mas é extremamente coerente e crível com o arco onde está inserido e que faz uma relação bizarra com os personagens inseridos, no caso o Netero representando a humanidade e o Meruem representando as formigas quimera, toda a questão do Netero ser o ápice do que um ser humano pode alcançar de maneira física e o Meruem sendo uma raça que é simplesmente superior à dos humanos e foda-se, mas ao mesmo tempo é alguém que está em um constante aprendizado de saber o que é ser humano e como nós não podemos ser subestimados, porque Meruem via seres humanos como gado, mas com a Komugi ele entende a compaixão, o amor, a empatia e que humanos podem surpreender. E com o Netero ele entende que humanos revidam e que são fortes o suficiente para realmente deixar marcas, mas é só com a morte do Netero que ele entende o nosso lado mais forte, ao mesmo tempo que o nosso lado mais sombrio. A nossa maldade não tem limite. Meruem morre na explosão, é ressuscitado, sendo que é em vão, porque a bomba estava envenenada, estava radioativa, que se foda. A gente não se contenta em fazer algo simplesmente destrutivo, não, tem que ser algo que vai destruir e assegurar que nada vai nascer ali. Esse é o nosso nível, é isso que a gente é. E eu conto no vídeo toda a minha experiência que eu tive com essa cena e assim, não tem jeito, um dos melhores momentos que eu já vi na ficção, poucas coisas conseguem chegar perto desse momento pra mim. E agora vamos lá para o nosso plot twist dos mangás, e aqui eu optei por não repetir nenhum plot twist que eu botei no anime aqui no plot twist mangá, porque eu acho que ia ficar redundante, ficar chato, né? Então, com menções honrosas, eu só vou mencionar aqui o personagem Toro da parte 8 de Jojo Lion, só isso. E como obras, eu vou mencionar aqui Oyasumi Pum Pum e Homúnculos, obras que me pedem há muito tempo para trazer vídeo aqui no canal, e essas obras não têm plot twist em si, mas elas te surpreendem constantemente, então eu acho bom mencionar elas e indicar elas aqui. Em 10º lugar temos O Objetivo de Canute. Esse plot twist tá aqui porque é a reunião depois de muito tempo do Thorfinn e do Canute, e o que antecede essa cena é a icônica cena de Eu Não Tenho Inimigos do Thorfinn, né? Finalmente entendendo a mensagem de seu pai e colocando ela em prática. E no papo com o Canute do Thorfinn falando seu objetivo da paz extrema e absoluta, Canute então diz o seu objetivo, que ele também quer paz, mas outro tipo. Ele quer levar os vikings, esses seres que só conhecem violência e sangue, para um paraíso, um ambiente onde eles podem ser salvos. E eles irão alcançar isso por meio da força suprema, causando guerras e guerras até obter a paz, derramando sangue para depois ver o sol. E essa cena tá aqui não pelo objetivo do Canute em si, mas sim pela antítese dos dois personagens. Canute era um moleque que não sabia nada da vida,
vida e que gradualmente entendeu o mundo que estava inserido. Em contrapartida, o Thorfinn percebeu a realidade desse mundo muito cedo e virou um garoto selvagem que só sabia cortar os outros. Agora no futuro nós vemos uma leve inversão disso, com o Thorfinn passando por diversas coisas e agora aderindo ao que o seu pai queria, que era o voto de não matar e não machucar e a paz absoluta, não quero guerra com ninguém, enquanto Canute virou um rei sanguinário que faz qualquer coisa para obter seu fim, ao mesmo tempo que ele também quer paz para as pessoas na qual o Thorfinn quer fugir. Porque o Thorfinn pensa na paz dele com o fazendeiro, com o civil, com as pessoas normais, mas Canute faz o contrário aqui. Ele quer que esse povo tenha sua paz também. Eles merecem isso. E todo esse debate de ideias, aliado com tudo que isso representa, eu acho muito rico e foi algo muito foda de presenciar no mangá. Em nono lugar, para agradar a nova geração, vamos para Jujutsu Kaisen, quando o Sukuna muda de hospedeiro e vai para Megumi Fushiguro. Cara, eu vou te falar, Shibuya, na minha opinião, é o melhor arco de Jujutsu, mas poucas coisas superam o hype que o jogo do abate teve. Jujutsu teve um final complicado e blá blá blá, isso todo mundo sabe, mas tem certos momentos no início desse arco que são simplesmente difíceis de explicar, e ver do nada o Itadori sendo chutado pro lado, pra gente ver o Sukuna tomando o corpo do Megumi e agora tendo acesso a toda a técnica de bestas do Megumi, incluindo uma Horaga, que já dá um foreshadow pra vindoura luta do Gojo e Sukuna, é muito do caralho. Em oitavo lugar, vamos para a Guerra de Sucessão em Hunter x Hunter, porque o quarto príncipe de Kakin, Tseridonihi, acaba de despertar sua habilidade Nen. Eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre esse momento, como criar uma ameaça, um vídeo que eu amo muito, e essa cena em si é muito bem feita, é a escrita de Togashi pegando fogo, na minha opinião. Toda a tensão que existe entre a Teta, né, que é a segurança que tá treinando o Tseridonihi, e o próprio príncipe, com você não sabendo o que vai acontecer ao passar a página, e ele se mostra cada vez mais um prodígio na arte do Nen. Então quando o Teta se vê à vontade, vai dar seu tiro, do nada a gente vê um campo florido, e então o príncipe reaparece como se nada tivesse acontecido, e logo depois temos a explicação de que ele tem basicamente um King Crimson, né, na qual ele consegue ver 10 segundos no futuro, conseguindo agir em uma realidade alterada e fugir de qualquer situação que ele passe, basicamente, sendo alguém extremamente poderoso e que engrandece ainda mais a sua ameaça para esse arco que ainda está acontecendo. Em sétimo lugar, iremos falar de outra obra de Naoki Urasawa, iremos falar agora de 20th Century Boys, os garotos do século 20. E esse plot twist em específico é algo que me pegou muito quando eu tava lendo, porque no primeiro capítulo já começa estranho, com uma garota vendo um robô, com a ONU tendo uma reunião, caralho, e aí a gente começa a acompanhar a vida de um cara, e aí depois a gente percebe que tem um líder de culto maluco fazendo coisas, e aí a gente percebe que esse líder de culto, no caso o amigo, tem uma história conectada com esse cara e o grupo de amigos que esse cara tinha, no caso o Kenji Endo. Então gradativamente a gente percebe que tudo que o amigo faz é baseado no livro de profecias que o grupo de amigos do Kenji fez quando era criança, onde eles anotavam várias coisas de dominação mundial e tudo mais, e eles seriam os heróis desse mundo, que iriam chegar, iam matar o vilão, iam salvar a humanidade. E eles percebem que o amigo está trazendo todas as calamidades escritas naquele livro de crianças para a realidade, e meio que força esse grupo de amigos a ser o herói na vida real, já que eles são os únicos que podem detê-lo, que entendem o que ele está fazendo. Ao mesmo tempo que a gente está falando de um homem de 30 anos lembrar o que ele escreveu com seu grupo de amigos, algo extremamente tolo, com 8 anos de idade. Até que em determinado capítulo ele junta toda essa galera e então eles vão enfrentar o grande robozão final do vilão. Porra, vai dar certo. Eles se armam e vão sem medo enfrentar esse Golias. Então depois que eles resolvem isso, a gente vê a mesma cena do primeiro capítulo, aquele encontro da ONU, onde eles vão receber os salvadores do mundo e tal. Então o orador fala, bom, vamos conhecer quem salvou o mundo, e a gente fala, caralho, nossos garotos aí, pô, vão, caralho, reunião da ONU, que foda. Sendo que aí corta a cena, estamos em 2014 e estamos acompanhando aquela garota que viu o robô lá na primeira página, e agora a gente entende que ela também é a sobrinha do Kenji, a bebezinha que ele cuidava lá no começo. Então a gente acompanha essa garota por algum tempo, fazendo as peripécias dela, até que do nada ela aparece diante ao monumento para o próprio tio, para o protagonista da história, para o Kenji Endo, enquanto um símbolo do amigo paira sobre o chão, como se ele
fosse o novo líder mundial. Com a gente tendo a bomba que aparentemente o protagonista que a gente estava acompanhando morreu e o amigo aparentemente foi bem sucedido. Irmão, se isso não faz você comer páginas querendo saber o que acontece depois disso, eu não sei o que faz. Em sexto lugar, vamos para Kingdom, onde iremos falar do meu personagem favorito, Kanki o Decapitador, com ele provando o quão foda ele é. Porque até então, esse personagem, ele era descrito como um gênio nato em batalha. E realmente ele já tinha alguns feitos, mas ele sempre era um cara muito apelão. Ele era um cara que metia medo nos seus inimigos, fazendo um bando de escultura com gente morta e o caralho pra desestabilizar todo mundo, sendo que é na batalha de Eikyu que ele mostra o quão foda ele pode ser. Porque lutando contra as forças de Zal, ele se esconde em um canto e simplesmente manda exércitos esporadicamente, meio que sem ordem nenhuma. E o exército dele, que é majoritariamente composto por bandidos, começa a lutar, vê que vai perder e foge pra dentro da floresta. Então o exército inimigo fica todo confiante. Caralho, a gente tá lidando com o exército do Khan como se fosse fácil pra caralho. A galera tá fugindo, porra, que bagulho fácil. Até que em determinado momento o exército do Shin, protagonista, consegue tomar um determinado lugar. E o general inimigo, confiante, obviamente pensa, porra, eu tô aqui massacrando o exército do Kanki com um bando de desertor de merda. Manda soldado pra caralho pra matar aquele Shin lá, eu quero que se foda, irmão. Porém, contudo, entretanto, todavia, era exatamente esse movimento que ia custar a vida desse velhote. Porque quando ele manda a galera embora, o seu QG fica desprotegido. E é exatamente aí aonde Kanki queria estar. Então, um bando de tropas do Kanki começam a oprimir aquele exército general. E ele logo saca que as pessoas que estavam desertando, na verdade, estavam fugindo para dentro da floresta, se reagrupando e voltando. Essa era a estratégia do Kanki. Eles não estavam atacando sacanagem e fugindo com medo. Eles estavam atacando sacanagem, deixando os caras pensar que eles eram fortes, fugindo para a floresta, reagrupando e voltando, sempre para fazer com que o inimigo se sinta poderoso. Então Kanki galopa em direção ao general inimigo e o fim da história eu nem preciso dizer. Kanki é foda. Em quinto lugar, vamos para o mangá de One Piece falar sobre o passado do Kuma. Eu nem quero falar muito sobre aqui, porque eu vou fazer um vídeo dedicado a esse personagem no futuro próximo, mas simplesmente é incrível ver o quão foda e transformador é a percepção que a gente tem sobre um personagem. Porque o Kuma é apresentado como esse cara imóvel, extremamente foda, ao mesmo tempo que ele é uma cobaia do governo, ao mesmo tempo que ele tem ligações revolucionárias, não faz muito sentido, o cara é um enigma. E então, quando a gente finalmente vê quem ele é, o pai de Juri Boni, e a gente conhece o seu passado, que liga com vários outros passados, mas o quanto esse cara é um santo na terra, ele vai de um personagem que era gostado pela comunidade One Piece para um dos top 5 atualmente. O Kuma simplesmente é um dos melhores personagens que já foram escritos nessa obra. Em quarto lugar, vamos para Berserk, e um plot twist até um pouco emocional, porque na terra mágica dos elfos, a galera chega, tudo tá bem, tudo tá tranquilo, é um momento que eles podem respirar e treinar novas coisas, olha que maravilha, e do nada Guts vê uma figura se aproximando, e ele percebe que é o garoto da luz da lua, um pequeno garotinho que sempre aparecia quando era noite de lua cheia. Inclusive, ele sempre pareceu ter muito apreço com a Casca e o Guts desde as suas primeiras aparições. Mas de qualquer maneira ele chega lá e, nossa, é como se ele fosse um bom presságio. É um garotinho que aparece, é simplesmente amável com todo mundo e desaparece depois de alguns dias, simplesmente sem deixar vestígio. Até que um momento, com Casca dormindo com ele, ela se lembra do sentimento do bebê demônio. E esse bebê demônio, ele é o cadáver que representa o feto não nascido da Casca e do Guts, porque Casca foi violada pelo Griffith enquanto estava grávida do filho do Guts. E aquele ato contaminou esse feto, que fez ele se tornar essa criatura bizarra que aparece de vez em quando. Casca acorda, Guts vê o garoto da luz da lua encarando o luar, mas já é tarde demais. A gente tem a confirmação de que o garoto da luz da lua e o bebê demônio são a mesma pessoa. Os dois representam o bebê não nascido de Guts e Casca, mas telepaticamente Guts ouve: eu tive um sonho. Sob a lua cheia, eu era uma criança abraçada por um calor nostálgico, mas quando acordei deste sonho, apenas um vago sentimento de anseio restava. E isso
também logo desaparecerá, com uma única lágrima, como no orvalho da manhã. Com a gente vendo esse cachorro do Griffith possuindo o garoto da luz da lua com a interação que ele tem, né, já que ele que contaminou esse feto, e então aparecendo no meio dessa ilha. Então ele causa literalmente a destruição dessa ilha, pega a casca e ele, o Zod, a putinha dele vão embora. E esse capítulo do Griffith aparecendo é o último capítulo escrito e desenhado pelo Kentaro Miura. Então por isso que é um plot twist até que bem emocional, né? E que foda ele ter partido com esse último capítulo, que é um dos melhores de toda a série. Em terceiro, temos o plot twist que sustentou toda a primeira parte de Chainsaw Man, que é Makima é o demônio do controle. E essa revelação tá atrelada a várias cenas que a gente tem por causa disso. Então sim, o momento que o presidente revela que é o demônio do controle é maneiro, mas o que ela faz depois disso, agora que a gente sabe que ela é literalmente um demônio, é simplesmente cinema. Já falei do final da primeira parte de Chainsaw Man várias vezes nesse canal, mas tudo que ela faz, desde ela transformar o Aki em uma espécie de demônio pistola, fazer ele lutar até a morte com o Denji, matar a Power na frente do Denji, controlar o Chainsaw Man, e todo o plano dela, e tudo o que o Denji significa pra ela, que é nada. Ela é literalmente uma fangirl do Chainsaw Man, mas ela quer que o Denji se foda. Ele meio que tá atrapalhando tudo e ela teve que passar por tudo isso pra quebrar o Denji pro Chainsaw Man aparecer. Tudo isso faz com que a Makima seja uma das melhores vilãs do mundo dos animes e mangás, e toda sua revelação com certeza merece um espaço aqui. Em segundo lugar, temos a criação da Trupe Fantasma. Também temos um vídeo dedicado a isso, como que era no passado, onde eu falo do Crollo, mas é bizarro a gente ver como essa Trupe Fantasma foi introduzida, com eles sendo os genocidas do clã Curta, bandidos sem alma e sem coração, que matam tudo que tiver pelo caminho. E no arco de Yorkshin a gente vê que não é bem assim, eles são meio diferentes. E então depois a gente vê a forma que eles foram criados. Eles começando como uma trupe de dublagem da horrível cidade de Meteoro, o único ponto de esperança para aquelas crianças, e eles se juntam para salvar aquele lugar. E principalmente a forma como o personagem Ovogan ganha muito depois desse passado, com a gente vendo a relação que o Crollo tinha com ele, que explica tudo o que ele fez em Yorkshin, né, o Requiem para Ovogan, realmente botando eles como um grupo bom de amigos e não só um grupo de bandidos mercenários bizarros. É um momento que influencia muito a forma como a gente olha para muitos personagens e para o mundo de Hunter x Hunter e o quão complexo ele consegue ser. E em primeiríssimo lugar, acho que ninguém vai acertar esse, porque é um plot twist muito pessoal pra mim, porque quando eu vi na época eu fiquei simplesmente louco, e eu vou reler essa obra em algum momento pra ver se era tudo isso, mas na minha lembrança, a verdade de Sinbad é uma das melhores coisas que eu já vi no mangá. Eu amo Mag, tanto o anime quanto o mangá, é um pecado eu nunca ter falado sobre essa obra aqui no canal, mas o Sinbad pra mim, ele é um baita de um personagem. Ele pra mim é o perfeito arquétipo do escolhido, do mais forte. Ele é foda, tanto que ele tem um spin-off só pra ele, As Aventuras de Sinbad, que é foda pra caralho também. E ali pro final tem todo o time skip, e o Sinbad é basicamente o rei do mundo. Ele é um cara foda, que controla a economia, ele é pica pra caralho. Então ele fala o sonho dele para o Aladdin, que é a paz mundial. Mas não é uma simples paz, ele quer reescrever o Hook do mundo, que é a magia, a energia vital das pessoas e tal. Mas se ele fizer isso, isso meio que tiraria o livre-arbítrio das pessoas, porque ele controlaria tudo aquilo, ele reescreveria a parada, controlaria o fluxo, e isso é uma pica, né? Você tá tirando o direito das pessoas de escolher sim ou não, porque você meio que vai controlar elas. E o Aladdin é contra, e o Sinbad fica, calma, cara, relaxa e tal. E o Sinbad, ele é uma figura tão carismática e tão colocada na nossa cabeça como um cara foda e gente boa, que a gente, assim, ele pode ter objetivos cinzentos, mas, pô, no fim, ele é um cara legal, né? Em determinado momento, o Sinbad revela que o Rei Davi, um cara todo problemático do passado, que foi um grande vilão, caralho, ele, na verdade, compartilhava a vida do Sinbad de alguma maneira, então ele e Sinbad se juntam e diz pra eles refazerem o mundo. E agora, aquela figura extremamente poderosa, cheia de jeans ao lado dele, né, cheio de poder do lado dele, agora se torna a figura mais amedrontadora do mundo, porque ele se une a uma força maligna, que é esse Rei Davi, pra fazer algo bem bizarro
bizarro que agora a gente vê o que ele realmente quer fazer isso. Então do nada todo mundo pisca e ele tá lá simplesmente sentado nessa cadeira dizendo que ele reescreveu o Hulk. E ele e o Aladdin tem todo um debate e tudo mais, mas no fim do dia ele diz que ele é o rei da ganância. E aqueles 6 sonhos sem ganância têm que se sacrificar pelos deveres dos outros. Mas eu, Simba, sou diferente. Se existir um Deus, eu vou superá-lo. E se mais acima existirem outros deuses, eu vou continuar superando-os eternamente. E o Alibaba e o Aladdin falam, caralho, meu irmão, mas por que tu vai fazer tudo isso? Porque eu quero. Por isso, eu quis voltar os Hulk desse mundo às suas origens. E pra quem não sabe o que significa, é basicamente reiniciar o mundo, fazer que todo mundo morra e renasça no novo mundo. E o Aladdin fala que isso quer dizer que todos vão morrer de uma vez só? Todo o seu povo, todos os seus amigos? Isso! Mas com esse poder, eu vou chegar a um patamar nunca antes visto. E vou levar vocês também. Vai ser divertido. Então ele revela que ele estava televisionando toda essa conversa e diz ali para o povo do mundo inteiro que ele quer decidir o futuro do mundo. E por isso ele precisa da opinião de todo mundo. Que vamos voltar todo mundo junto pro Hulk para criar um mundo melhor? E a galera comemora e diz que sim, porque agora ele controla o Hulk. Ele reescreveu essa merda. Todos estão sendo controlados por ele. Então é literalmente uma reviravolta, uma virada absurda, porque ninguém estava esperando isso. E você come os capítulos até o final, e inclusive tem vários plot twists depois disso, e esse já é o final de Mag. Então, se você se interessou, vai ler essa caralho. Agora vamos lá, top 10 definitivo mangá e anime, essa porra toda. Em 10º lugar, O Passado de Bartolomeu Kuma. Em 9º lugar, Griffith e o Garoto da Lua Cheia. Em 8º lugar, Makima. Em 7º lugar, A Criação da Trupe Fantasma. Em 6º lugar, O Sacrifício de Itachi. Em 5º lugar, A Traição de Aizen. Em 4º lugar, A Verdade dos Gêmeos. Em 3º lugar, A Verdade de Sinbad. Em 2º lugar, A Memória de Grisha. E em 1º lugar, O Sacrifício de Netero. É isso, esse é o gabarito. E lembre-se, todo esse top 10 foi feito baseado na minha opinião, então respeitem isso. Inclusive, lembre-se, deixem aqui nos comentários o seu top 10, tá bom? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você estiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamolini, Guaxinim Gamer, Bruzanella, Matheus Queiro, Rian Charles, Buruburu, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadeli, Vanil Silva, Retroblade, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarindiano 95, Gustavo Oner, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zado, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredor APL, Zero Zac, Rafa, Branco Júnior, Fiat Pouto do Fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Dedei, David Martins, Carlos Moreira, Daniel Montanha, Wev, TH Júnior, Cauã Alves, o Indialogável, Guilherme Barreto Nunes, Demobit, Toggers, Gabi, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Otaku Cheiroso, José Augusto, Meramente Eu, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Pedro Rodrigues, Senhor Perereco, Victor Moser e Thiago Onil. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!